Olá, pessoal, tudo bem? Então, no módulo anterior, nós tivemos a aula com a professora Élita, que trouxe uma reflexão e aprendizagem sobre o processo da sala de aula invertida, com uma metodologia de ensino. Então, hoje, nós teremos a participação da professora Andréia Batista de Oliveira Sá. A professora Andréia Batista, ela é mestranda em educação do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Rondônia, é integrante do grupo de pesquisa em inovação educacional, formação e desenvolvimento profissional. Ela é especialista em História e Arqueologia do Antigo Oriente Próximo e Mediterrâneo pela UNASP, em Gestão Pública pela Faculdade de São Lucas, e é bacharel em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar pela Faculdade de Ciências Administrativa e Tecnologia, pela FATEC, e também é habilitada para o magistério nos anos iniciais do ensino fundamental pela FATEC. Cabe destacar também que, atualmente, a professora Andréia, ela é vice-diretora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Guadalupe, do município de Porto Velho. Professora Andréia, seja muito bem-vinda, é uma alegria tê-la conosco, e hoje você vai estar trabalhando conosco sobre a cultura maker, né? Então, a partir de agora, a aula é com você. Muito obrigada, professor Guilherme, pela apresentação. E eu quero aqui, nesse momento, dar as boas-vindas para os meus colegas futuros pedagogos. Sejam bem-vindos a essa aula. Nós vamos falar sobre a cultura maker, né? Eu estou estagiando na disciplina de Introdução à Informática e Educação à Distância, o meu professor orientador, doutor Guilherme Mendes, e nós vamos conversar aqui um pouquinho nessa primeira introdução, o que é cultura maker. E aí eu já queria perguntar para vocês, o que vocês acham? O que é a cultura maker? Cultura maker é um movimento global que promove a criação, inovação e aprendizado baseado na ideia de faça você mesmo, né? Do it yourself. E encoraja as pessoas a serem produtoras e não apenas consumidoras de tecnologia. Então, se você é adepto a colocar a mão na massa, você já está fazendo a cultura maker, né? Você já está envolvido nesse processo de transformação, de mudança, de criação, de inovação, e não sendo apenas consumidor da tecnologia. E qual a história? Como é que surgiu, né, essa história da cultura maker, né? A cultura maker, ela foi ganhando força ali entre os anos 60 e 70. E ela se popularizou justamente nos anos 2000, com o surgimento dos Hackers Space e Fab Labs. Nós vamos descobrir depois um pouquinho sobre o que é isso. E aí também teve uma publicação no ano 2005, na revista Maker, em que ela foi difundida esse movimento, né? Então, aí eu pergunto, tu já parou para pensar, né, como a tecnologia, nos dias atuais, ela vem facilitando encontrar as nossas soluções, principalmente nós que somos professores? Eu coloco nós porque vocês já estão iniciando esse processo. Então, a gente tem que começar a incutir, a entender que, como profissionais da educação, nós temos que buscar cada vez mais melhorar o nosso processo de ensino-aprendizagem, melhorar os nossos conhecimentos e buscar ferramentas que consigamos trabalhar cada vez mais com os nossos alunos, né? E aí, quais são os princípios fundamentais da cultura maker? E aí, a cultura maker, pessoal, ela traz 3 pilares da cultura que são essenciais. Olha aí, a criatividade, a colaboração e a sustentabilidade. E esse movimento, perdão, de sustentabilidade, ele é um movimento que ele vai o quê? Compartilhar ideias, né? Ele vai tornar as palavras de ordem, né? Eles trazem as pessoas encontrando o quê? Formar e conceber novas ideias. E aí a gente vai criando, transformando e colaborando cada vez mais com o processo de aprendizagem, e nós vamos instruindo os nossos alunos a terem ações mais criativas, ações mais colaborativas e ações mais sustentáveis, né? E para que eu preciso compreender e aprender a cultura maker dentro da educação e
como isso revolucionou o processo de educação. Bom, isso vai ficar para a nossa próxima aula, tá joia? Eu espero todos vocês aqui. Um abraço.